Boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva de imprensa pós-jogo com o técnico Júnior Rocha. Podemos começar com Igor Sedano, Melhor FM. Boa noite, Júnior. Boa noite. Bom, depois de uma vitória como essa, né, virada, né, tudo fica mais calmo, acho que no vestiário. Mas gostaria que você falasse, né, desse momento da Inter, os 2 gols que acabou levando, né, foram bobeadas ali no setor defensivo, principalmente com os goleiros. Queria que você falasse a respeito desses 2 lances, tanto contra o Maringá lá e hoje contra o Operário. E essa questão, né, de você conseguir mudar depois do intervalo, a Inter foi pro vestiário com 1-1, a Inter conseguiu voltar um pouco melhor no segundo tempo, tanto é que nos primeiros minutos ali fez 2-1. Queria que você comentasse a respeito dessas mudanças, né, voltando o Fabiano para jogo, o Muriel também, e projetar o jogo de sábado contra o 15. As perguntas, não é? Tu tá esperto, né? Aproveitar. Vai me lembrando dos assuntos aí. A primeira ali, referente aos erros lá atrás. Cara, vamos ver onde foi falado aí que eu não peço para recuar, né? Não, eu peço para construir desde lá de trás. E aí a tomada de decisão são deles, né? Obviamente que a gente está num processo doído de construção de modelo, né? O ideal fosse, e falei para eles abertamente, que o ideal fosse a gente tivesse semanas cheias, né? Porque é um modelo novo. E a gente tem a consciência que no primeiro semestre era um jogo mais de transição e estava ruim, né, para todo mundo. E agora a gente está num jogo de construção desde lá de trás, então também, né, também está ruim, então é difícil, né. Então a gente tem que ter convicção do modelo que nós estamos trabalhando aqui. E eu sempre cuido para me policiar junto com a comissão que 80% dos gols que nós fizemos foi construção desde lá de trás. Se tivesse um telão que eu poderia mostrar para vocês os gols que nós fizemos desde lá de trás da construção, inclusive com o jogo apoiado do goleiro, mas fica muito evidente o erro quando surge, né? Então, repito para vocês, eu prefiro olhar o copo meio cheio do que o copo meio vazio. E nós vamos continuar trabalhando dessa forma, porque antes do jogo do 15 estava uma maravilha, baita modelo, revolucionário, né? Aqui no Inter de Limeira, nunca vi a Inter jogar dessa maneira, e aí ocorre uma derrota ou outra, e mas foi 6-3, quem estava no estádio viu como é que foi o jogo, né? Eu acho que foi um resultado atípico, foram merecedores porque eles foram cirúrgicos, mas atípico. Posso afirmar para vocês que esse resultado não vai passar 100 anos e não vai acontecer, ou, né, 10, 20 anos, foi um jogo, né, atípico mesmo. A gente estava melhor no jogo, na construção, enfim, e eles foram muito efetivos. Então a gente tem que ter cuidado, eu não vou perder minhas convicções. Eu falei para vocês e falo abertamente também que essa filosofia minha de trabalho eu não vou mudar. E sobre o intervalo de jogo nós não mudamos nada, cara. Eu só pedi para o João fazer a função a qual ele treina, o João Beirada. Nós estava um pouco torto com o bochecha de um ali, coloquei o cara que é da função e estava treinando ali, que é o Fabiano, e coloquei o bochecha na dele e deixamos o Cauê, que faz bem a meia ali. Gonzalo também conseguiu reter mais a bola, pedi para ele ficar posicionado de centroavante de área a área, de ponta de área a ponta de área. E a gente continuar circulando a bola na nossa construção, no nosso modelo. Para nós não inventar por o resultado ser adverso, a gente não temer de ser quem nós somos e quem a gente é no dia a dia. Só. Não dei modelo, não fiz nada diferente, é só isso que eu pedi. Vou perguntar para eles ali, ou talvez esteja até gravado isso, porque a gente tinha cobertura de vestiário e fora. E a última ali, sobre o 15, cara, é um clássico, né? É um jogo que todo mundo espera para ir ao estádio. É um jogo que o torcedor gosta de comparecer, porque é o clássico aqui da região. E com semana cheia, nós vamos estar preparados para o jogo. O torcedor não precisa ficar temido ou desconfiado, porque nós vamos dar a vida como a gente dá em todos os jogos, é muito difícil. Nós temos nossas reuniões de comissão técnica, a gente sabe que a Série D é difícil e nós pegamos um grupo que a maior parte das equipes mantiveram o trabalho do primeiro semestre. Cascavel manteve, Maringá manteve, Patrocinense manteve, Craque manteve. São bastante equipes que... Cascavel eu já falei, né?
15 manteve, então, pô, cara, de 8 times são 5 que eu me lembrei rapidamente que manteve o trabalho do primeiro semestre. Então, assim, o processo aqui inicial é doído, é doloroso. Falei pro presidente também que no início é de chorar às vezes, porque, cara, fica muito, nessas rodadas, uma atrás da outra, fica muito na mão da tomada de decisão do atleta e tu não consegue ajustar. Porque para te ajustar taticamente exige intensidade e nós não estamos podendo trabalhar agora. Então essa semana eu tenho certeza que nós vamos estar mais ajustados para o jogo do 15, com algumas funções melhor definidas, com ajustes feitos. Agora futebol não é mil maravilhas, né? Se a gente pudesse todo jogo dar espetáculo, pode ter certeza que a gente gostaria. Mas a competição está extremamente difícil mesmo. E a gente está com alguns desfalques ali, mas assim, a gente está conseguindo oportunizar todos eles. Tá vendo, por exemplo, que nas primeiras rodadas, 4, 5 rodadas, nem no banco ficou e está sendo aproveitado agora e está tendo a oportunidade de entrar, bem ou mal, mas está tendo a oportunidade de mostrar o trabalho dele. E às vezes as coisas não vão sair como a gente quer, como no primeiro tempo, e segundo tempo a gente conseguiu se ajustar. Rodrigo Castro, EPTV. Júnior, primeiramente queria saber a lesão do João Lopes, o que ele sentiu, e você chegou aqui bem feliz com esses 3 pontos. O que eles significam para o restante da temporada, principalmente pensando em classificação? Cara, o João foi uma posterior, e aí eu fico sem saber te dar a informação precisa, porque vai para o departamento médico, vai fazer o exame, com certeza. Segunda-feira nós já temos o diagnóstico, amanhã nós temos folga, né? Depois dessa batida de jogos aí. Cara, eu sou muito feliz, né? Ainda mais aqui, perto da minha família, num clube estruturado como esse aqui. Ninguém tira a minha felicidade, assim, quem me conhece sabe. Obviamente que a cara de quem perde nunca é a mesma de quem ganha, principalmente para coletiva, assim, fica triste, né, cara? Tu quer que as coisas dê certo, tu torce demais pelos atletas que estão trabalhando, que a gente sabe o quanto a gente rala no dia a dia. Futebol profissional é muito difícil. Tu conseguir montar um modelo de jogo é muito difícil, né? Tu precisa convencer os atletas com conhecimento, não adianta só se impor. Tu tem que estudar muito, cara, para te montar, porque é desde lá da defesa, meio campo, ataque, e depois tu retorna, né? Ataque, meio campo e defesa, que é a transição, defesa também, então tem muita coisa. Parece fácil ser treinador, mas não é. Obviamente, precisa aprender muito, me qualificar muito ainda, então estou aprendendo todo dia com vocês, com os atletas, com a comissão técnica, com a diretoria. Mas está sendo uma experiência, porque é a primeira vez que eu disputo a Série D, né? Tive, acho, 5 Série B, 3 Série C e 1 Série D agora, esses 10 anos aí. Acho que 6 Série B, 4 ou 5 Série C e 1 Série D. Então está sendo uma experiência nova e legal, porque eu estou vendo a competitividade muito grande e para mim está sendo um desafio muito grande montar um modelo desde o início agora, de novo, com pouco tempo, né? Gostaríamos muito que a gente tivesse o primeiro semestre junto, né, para dar sequência como 5 ou 6 equipes está dando aqui da chave, que aí tu tem como extrair mais dos atletas, eles vão te conhecendo. Por exemplo, hoje o João ficou 2 rodadas fora, estava fazendo as movimentações ofensivas no primeiro tempo totalmente erradas, né, que não beneficia as características dele. O cara estava entrando por dentro, tentando jogar entre linhas, não é do João, sabe? E aí, muitos erros, e aí vai a pressão de estar perdendo o jogo. Psicologicamente, futebol também é uma guerra, né? Mas, cara, feliz, né, pela vitória e principalmente pelos atletas, né, que trabalham demais e a gente cobra muito. A nossa exigência é muito grande, a gente é muito perfeccionista. Mas eu gostaria da gente estar um pouquinho mais adiantado nesse processo aí, só que, cara, foge um pouco da alçada, né? Marcelo Pilon, site Memória da Inter. Respondi, né? Grande Júnior, meu amigo, parabéns pela vitória, parabéns pela virada, né, que foi importante. Júnior, agora você tem uma semana, né, uma semana de treinamento, essas 2 últimas semanas, jogos no Limeirão, jogos com distâncias mais longas, atinge também elenco, preparação física, e é uma semana importante, afinal, fica na história a questão do 6-3, né? Fica a questão da memória do resultado. Eu quero te fazer, na resposta da próxima rodada, eu queria te perguntar sobre 3 coisas. Primeiro, a importância de você ter uma semana de trabalho para descansar. Segundo, a questão de acompanhar também recuperação de jogadores do departamento médico. E a terceira, ajuda você mais a ter mais a mão do time, né? Já com segundo semestre, e os jogadores estão cada vez mais obedientes
aquilo que você defende, né? Grande abraço, parabéns, Júnior. Legal, obrigado. A questão da semana cheia, Marcelo, eu acho que é fundamental, né? Para a gente conseguir adaptar e melhorar, aperfeiçoar os atletas, o modelo de jogo, até mesmo essa metodologia de treinamento aí. Quem acompanha o dia a dia aqui, eu sei que é difícil para vocês acompanharem, é muita cobrança, né? O futebol é muita cobrança, cara, é uma loucura. Independente da divisão, de onde tu esteja, a cobrança é enorme entre nós aqui, eu sei que de fora também, todo mundo precisa de resultado, né? Eu estava conversando hoje na mesa do almoço, lá após o almoço, o quanto o clube aqui precisa de resultado para a sequência de trabalho de todo mundo, cara. Assim, para te ter por exemplo, assim, só um exemplo, o ano passado o Botafogo, todo mundo queria derrubar o treinador do Botafogo, cara. Mas assim, unânime que o cara tinha que cair. Hoje é líder. Então, não adianta, meu, se não der tempo, cara, tu não vai ver resultado, é difícil. Isso não quer dizer para nós, porque, meu, não sou eu que decido, né? E não tenha dúvida que nós vamos estar, independente de qualquer coisa, nós vamos dar a vida aqui pelo trabalho e a gente vive disso e se não for isso, acabou, né? Não tem de onde tirar, parceiro. Então não tem como ser diferente, né? E a gente entende as cobranças externas, enfim, e eu acho que o futebol também anda por causa disso. Porque se fosse um oba-oba, o futebol não iria ter graça. Porque daí eu não ia conseguir extrair dos caras, né? A comissão técnica não ia conseguir extrair do grupo. A cobrança tem que ter resultado, então a gente, né, consegue tirar dos atletas. Aí entra outra questão. Obviamente que a gente sempre dá uma cutucadinha, né? Mas eu fico receoso porque eu não tenho diploma, né, cara? Então, assim, existe a ciência. E diante disso é feito o tratamento, né? Então, assim, óbvio que a gente está sempre perguntando dos atletas, a Silvano e o Wesley já estão em transição. O que seguramos esse jogo porque era perigoso, mas pro outro ele está apto. Então, assim, já, né? A gente já fica feliz. E tinha outro, né? Eram 4 que não foram pro jogo. O Juninho pro próximo jogo também está dentro. Então, assim, cara, para nós é muito bom. Segunda-feira já começa a transição dos atletas do DEM. O que é a transição? E depois sai do DEM e já vem para nossa mão. Mão da parte física, a gente vai vendo, né? Então, os atletas, principalmente o Silvano, já vai estar reintegrado segunda-feira para a transição. Então, não vai estar disponível para nós ainda, mas aí vamos ver a condição dele. Depende muito da recuperação do atleta. E tem atleta que sente mais dor, menos dor, tem que respeitar. Essa vitória foi tão importante também para isso, sabe? Para não pressionar muito lá, a gente não ter uma volta precoce. E a última? A mão sua no elenco. Cara, falar para ti que a gente se adora, talvez eu ia exagerar. A gente se gosta, cara. Há um respeito muito grande entre nós. Obviamente, o que acontece no futebol? Tu monta um grupo e tu vai escolher 11 para sair jogando. Isso é cultural no Brasil, veja bem. A gente monta o grupo e o 11 vai sair jogando. Mas eu sempre explico que os que iniciam o campeonato nunca são os mesmos que terminam, cara. Vai haver troca, vai haver ganho de posição, um momento melhor que o outro. O problema todo Marcelo, que no Brasil é o seguinte, o cara que está de titular, ele está focado em jogar, em performance. E o cara que está de fora, está focado em ganhar posição. Então esse cara que está de fora, ele está trabalhando forte para ganhar. O problema é o inverso. Quando esse cara que está trabalhando forte ganha posição, o cara que sai larga. Então, assim, vou ser sincero contigo, 70%, 80% dos atletas desistem, cara, de brigar por essa posição. Sendo que o cara que iniciou fora do time, esse cara está brigando. Então é muito difícil tu manusear isso aí. Quando um pouco o Júnior está de titular e o Elton está de reserva. O Elton ganha a posição do Júnior, eu pego e, cara, esse treinador não gosta de mim. Pô, até agora estava ajudando, sabe? Umas coisas, cara, é cultural brasileiro. Então, às vezes, tu perde um pouquinho o cara por uma semana, uns dias, depois tu ganha ele de novo. Porque daí tu vai, explica, a questão psicológica, né? Tu vai, explica, compra briga com o cara de se preparar melhor e ser honesto, cara. Se tu não se preparar, tu vai ter oportunidade de novo, tu vai passar vergonha. E isso aqui vai virar estatística, teu nome aqui. Como, né, em outros lugares passou também. Então, tudo isso é questão da gestão de grupo, mas não é fácil. Então, é uma briga nossa diária. Mas, assim, a gente se gosta muito, me respeitam demais. Tudo que eu posso agregar para eles na carreira deles, eu estou agregando junto com a comissão técnica toda. A gente tenta agregar o máximo possível. Porque, com toda humildade, eu acho que, sei lá, não sei uma porcentagem, mas a maioria se deu bem, cara. Então, assim, eu não consigo trazer vários que trabalharam comigo, com a nossa comissão,
Porque os caras decolaram, velho. Porque eu sei que o modelo exige algo a mais deles. Não é um modelo simples, Marcelo, de entender. Porque para jogar tu tem que pensar, velho. Agora, eu montar um modelo de reação que só para marcar, vai ser nesses momentos que o atleta mesmo cai de produção. Porque nós vamos sempre forçar o jogo. Por isso que há erro lá atrás, e aí o foco vira o erro do goleiro, né? Mas quantos gols nós fizemos de construção lá atrás, mano? 80, 70% dos nossos gols, eu mostro para vocês. Desde lá de trás. Inclusive usando o goleiro de jogo apoiado. Ah, mas é mais perigoso. Meu. Então nós vamos pegar e vamos rifar lá e seja o que Deus quiser na segunda bola, né? Não é isso que a gente quer. Então tem que ter calma, e a gente está tendo convicção, e nós vamos permanecer com nossas convicções, né? Por isso que eu não uso redes sociais, não escuto programa de rádio, não escuto programa de TV, porque se for pegar 100% dos treinadores nos cursos, todos que eu já fiz, é unânime, meu. Se tu escutar e tu começar a ver um zoom, tu vai mudar as tuas convicções. E sabe qual as nossas convicções? É dia a dia, velho. Então o cara vai me perguntar, por que o fulano não está jogando? Porque o outro está melhor. E vou falar para vocês, não tem quem saiba melhor que isso, nós da comissão. Então, pô, às vezes eu escuto, né? Ah, o Vitinho. Ah, o fulano. Pô, cara, eu vou falar sinceramente para vocês, isso já foi provado. Se o Vitinho melhorar o último terço dele, vai ter mais chance. Mas enquanto não se aperfeiçoar no último terço, não vai dar. Entendeu? Entre outros. Então pode ter certeza que não vai ter pessoas melhores, que a comissão técnica, não é só o treinador, não decide muitas coisas sozinho, né? É aquele esquema do... tem um livro aí, Esforço Organizado, né? Que escuta todo mundo, cara, tu vai aprendendo, tu não é o rei da verdade. Por exemplo, agora no vestiário nós sentamos ali no intervalo e vamos fazer o seguinte, gente, entre nós, vamos fazer o simples, vamos colocar os caras da função, na sua função, que treinaram, tiveram mais sessões de treino, vamos falar para os caras, eles fazerem as funções que eles treinam durante o dia a dia, vamos simplificar o negócio, pedir para eles simplificarem o negócio, mesmo com resultado adverso, vamos, melhorou pra caramba. Então, é isso. Silvio Silva, Notícias do Esporte. Seu Val. Tá bom, Júnior? Boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Ufa, né? Como diz o outro. Ô, Júnior, primeira pergunta é o seguinte. Também que você respondeu para os amigos aí, a volta possível do Wesley, João Felipe, enfim, alguns atletas. Por mais que você fala que não houve rádio, não houve programa TV e tal. Não, mais que eu falo, não. Eu não ouço. Eu não escuto. Você não assistiu nem programa? Com certeza total, não. Tá, então vou te fazer a pergunta. O Danilo esteve no nosso programa na quinta-feira. Quem? Danilo, presidente do clube. E lá ele deixou muito claro, ele estava respondendo as perguntas dos torcedores mesmo, que ele estava pressionado, como você também. Eu pressionado? Não? Não, tu está falando eu estava pressionado? Não, puro torcedores. O torcedor estava tá. pedindo a saída do técnico e tal. E ele no programa te garantiu, ele falou, quando nós perguntamos, pergunta do nosso telenauta, do torcedor, ele falou, e aí, o Júnior Rocha fica ou sai? E ele foi bem direto. O Júnior Rocha é o nosso treinador, com resultado bom ou com resultado ruim, ele fica. Bom, mas você já falou que não assiste e tal. Mas de qualquer maneira, isso dá um alívio para a equipe, mesmo que você não tenha assistido. Eu acredito que deve ter chegado para você, estou supondo que deve ter chegado para você e tal, essa pressão. Um presidente ir no programa e falar, ele é meu treinador, eu vou manter ele. Isso dá um gás melhor para, talvez não para você, mas para a equipe. Não, a questão dos 3 pontos ali, senhor, importante, nos colocou no campeonato, de novo na briga pela classificação, né? Ponto. É muito importante para a confiança dos atletas também, para a gente permanecer com o nosso modelo de jogo, né? A gente não perder as convicções, os atletas têm confiança em fazer. Independente se houve erro do goleiro ou não, às vezes acontece e eu estava falando para eles, nossos gols, 90%, 80% saem de construção lá de trás. E aí, claro que o foco é no erro, né? Normal. Quem que foca na qualidade, né? Quem que foca no acerto, né? Que dá notícia, né? É o erro, normal, né? Polêmica, essas coisas. Então, mas a gente foca no acerto, na organização. E a questão de treinador, essa decisão óbvia que é deles.
Mas eu te garanto 100% que eu não assisto, porque muda as minhas convicções. A opinião de vocês, que eu respeito, aprendo com vocês quando eu vou nos programas, é de quem não está no dia a dia, cara. Então não me serve. Não tem por que eu escutar vocês se vocês não estão no dia a dia para ver quem merece jogar ou quem não merece jogar. Eu te garanto que não tem pessoas melhores que nós da comissão para ver quem vai jogar e quem não vai. Então, assim, eu sei também, torcedor vai reinar, cara. Tu é prova disso, que no primeiro semestre estava ruim, que era um time de transição, não era um time de posse, de construção. Antes do jogo do 15, estava uma maravilha. Revolução no Inter de Limeira. É ou não é? Sim. Revolução, jogo apoiado, usa o goleiro lá de trás, os gols que saem, papá. Aí eu tenho que mudar a convicção, porque quem não está no dia a dia acha que tem que... Não, né, cara? Aí nós vamos entrar pro lado errado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir escalação para vocês, para a torcida, aí fica mais fácil. Aí eu perco minhas convicções, entendeu? Não posso perder. Eu tenho que ter as convicções do dia a dia, assim como tu tem do teu programa lá. Eu não sou apresentador, eu não posso chegar lá e falar, pá, é difícil eu opinar se eu não sou, se eu não estou no dia a dia, a dificuldade que tu tem de apresentar, a dificuldade que tem de montar o estúdio. Eu não posso chegar lá, cara, e tal. Então, assim, eu sei que no futebol pode. Pode. Se eu for lá no dentista e falar, meu, por que não usa broca assim, ó? Ah, mas meu amigo, cadê o teu diploma? Ah, mas a recuperação está muito tardia. O médico vai olhar para mim, meu amigo, eu fiquei 9, 10 anos, 12 anos na faculdade para saber isso. Não, para! Então, assim, é difícil. Mas o futebol permite essas coisas. E eu entendo, senhor, toda humildade, e aceito. Meu, eu aceito. Não estou falando que eu não aceito. Agora, questão de pressão, cara, meu, aí é com o Danilo, né? Porque eu tô focado no trabalho aqui. Que a torcida vem aqui, eu tenho certeza que o torcedor mesmo, que é 90%, vai torcer por nós. E 10% vai ali xingar, vai, né? Muitos vêm bêbado pro estádio, encher o saco, mas, cara, faz parte, é a cultura do brasileiro, né? Não tem a cultura do futebol brasileiro. Pô, nós estamos vendo até na Europa, né? Esse feio, né? Os caras chamando... Vini Júnior. Pô, cara, tu vê. Meu, eu já vi no estádio, lá em Hercílio Luz, é Tubarão. Lá em Tubarão, o pai com o filho, o pai na tela com o filho, pequenininho, cara, só falando nome feio, xingando, babando de raiva. Meu, que exemplo pra criança, cara. Nós estamos cheios de criança no estádio aí. É que é cultural. Não vai ser eu que vou mudar, né? Filipão já falou, o Tite já falou, os caras mais top já falaram, não vai ser o Júnior Rocha, né? Que tá com, né? Não vai ser. Na verdade, a pergunta foi só porque você comentou sobre o técnico do Botafogo, né? Que também foi trocado e tal. E hoje, perfeito. Exatamente. Mas isso eu dou exemplo, porque é legal dar, né, Silvio? Porque assim, eu lembro que ano passado o cara tava um movimento para tirar o cara de lá. Sim. Mas por que ele tava? Porque ele tava falando a verdade na imprensa, velho. Foi perguntado de um atleta lá, ele falou, pô, vocês estão invertendo os valores. Você tem que perguntar pro atleta porque ele não tá jogando. Pode ter certeza que ele não tá se esforçando para isso. Então, se ele começou a não confrontar a imprensa, falar a verdade, como eu tento falar para vocês. Aí os caras, pá, machadada em cima do cara, tentando tirar ele. Meu, agora é o xodó lá, e vou te dizer, vai sair com um pouco de lá. Porque ele viu que a cultura aqui é ruim. Entendeu? Não tem respeito pelo profissional, pela profissão. É o que eu estava te falando agora do médico. Rapaz, quando é que eu vou chegar no médico, vou dar o pitaco? Quando é que eu vou chegar na polícia e vou dizer, por que vocês não fazem o comboio, né, para nós dessa forma? Não vão para aquela rua, o cara vai dizer, peraí, meu, tu estudou o trajeto? Tipo, é difícil, né? Mas eu aceito. Eu aceito de coração, não tem problema nenhum. Porque eu sei que futebol é assim. Só que, cara, o processo é doído no início, é dolorido, porque é um modelo totalmente novo. Eu estava falando para eles ali, muitos mantiveram a base, né? Pô, nós pegamos 5, 6 times aí que mantiveram a base no primeiro semestre. Meu, faz uma diferença. Eu sei como é. Né? Fiquei num time de quarto escalão, que foi o Luverdense, 4 anos na B, tendo 4 anos seguidos de trabalho. Imagina, 5 anos de trabalho. 13, 14, 15, 16, 17. Pô, tá louco? Não tem. Na verdade, eu só falei isso aí pelo seguinte, dois detalhes. Primeiro, você citou aí que depois da derrota pro 15, tudo desandou mesmo. Nós comentamos na transmissão. Pô, parece que, eu até falei na transmissão, parece que teve uma bruxaria que existe aqui. Porque depois do 15, nada deu mais certo, mesmo com a vitória com o Maringá. Agora, você acha que uma possível vitória contra o 15 na casa deles muda totalmente o campeonato para a Inter? Que nesse momento está na 4ª posição porque o Maringá está vencendo. O que é o meu trabalho aqui? É tentar manter a confiança dos caras no que a gente se propôs a fazer desde o primeiro dia aqui. Que é ter um time propositivo. Nós vamos sofrer esse tipo de coisa. Nós vamos sofrer, né, essas críticas.
porque é um modelo arriscado, é mais difícil tu montar um modelo desse. O grande desafio do treinador hoje, eu te dou certeza, pode ir aonde quiser no mundo aí, é a parte ofensiva. A parte defensiva tá todo mundo marcando bem, fazer gol é difícil. Às vezes, né, cara, acontece. Infelizmente, nós não queríamos ter tomado 6-3. É uma coisa que vai ficar na história. Manchamos, né, talvez esse clássico aqui. Mas não, meu, vira a página. Todo mundo tem os seus fracassos. Todo mundo já fracassou na vida. Seja na vida amorosa, seja na vida profissional. Não tem como tu nunca ter errado gravemente na tua profissão. Entendeu? Então, assim, meu, é a vida. Você virar a página e construir outra história. Então, óbvio que dos últimos 3 jogos a gente teve 2 vitórias. Não foi tudo aquilo que a gente imaginava em termos de jogo. Mas, cara, às vezes é melhor tu ganhar do que tu tá um espetáculo e perder. Nós tava super bem no jogo do 15. Meu, um dos melhores jogos nossos de construção. E não tomamos 6. Vai explicar o futebol? Então, vida que segue. Não tenha dúvida que num clássico a vitória traz muito mais confiança, né? Eu acho que seria formidável para nós essa vitória contra o 15 lá. Mas vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo guerreado, vai ser um jogo entre as duas equipes, né, cara? Precisam da vitória para classificar. Não tem ninguém classificado ainda. Agora mesmo, se eu não me engano, o craque de Catalão estava perdendo em casa para o Maringá 1-0. Então o campeonato é muito perde e ganha. É um campeonato muito difícil. Todas essas equipes aqui que estão na nossa chave chegaram nas finais dos seus estaduais ali, por isso que conseguiram a vaga. Quase todos mantiveram o trabalho no primeiro semestre. Então a gente sabe das dificuldades, mas nós estamos estudando isso desde o primeiro dia que nós se apresentamos. Muita gente não sabe. Hoje, por exemplo, nós tivemos que fazer 2 ou 3 alterações de novo forçadas, inclusive do goleiro. Aí quando eu olhei para o banco, eu já não tinha mais. Já tinha ido a 5. E eu segurei a última, uma outra mudança na cabeça. Mas aí vai lá e cai o João. E aí, olhei, Bruno Menezes. Entrou melhor lá no jogo do Maringá que o Vitinho. O Vitinho saiu com cano nas 2 pernas, não aguentou jogar o jogo, enfim. Então essas tomadas de decisões ali na hora é difícil, mas cara, aí nós somos pagos para isso, né? Para resolver às vezes os problemas aí. Muito boa noite, Júnior Rocha, Pedro Henrique da Minha do canal do YouTube Gaznaria. Júnior, no primeiro tempo a equipe da Inter dava muito espaço para a equipe do Operário jogar. No segundo tempo, antes de começar, você fez 2 trocas no time. O camisa número 15, Muriel, e o 17, Fabiano, que deram caras novas para o time. Qual foi o seu pensamento tático com essas trocas? Fazer o que a gente vinha fazendo sempre nos jogos iniciais ali com essas 2 peças. A gente não mudou nada, eu só pedi para corrigir as movimentações ofensivas. A gente estava errando muito as movimentações ofensivas, né? Claro que tem essa questão do jogo, que estava fora dos jogos aí, mas os outros não, né? Jogaram os últimos 2 jogos. Então a gente corrigiu isso e fizemos os ciclos. Vamos fazer exatamente o que a gente vinha treinando. Valeu, bicho? Miguel Mendes, Central do Leão. Boa noite, Júnior. Boa noite, velho. Parabéns. Tá nervoso hoje ou não? Um pouco menos. 3 pontos importantíssimos para a Inter, né? Mas, assim, como eu já perguntei para você na outra coletiva, era evidente o estilo de jogo da Inter, né? Como você estava falando, todo mundo se surpreendeu, todo mundo estava gostando. Só que, a partir do jogo do 15, a Inter não estava conseguindo repetir a mesma performance. Queria que você respondesse por que, tem algum motivo? Se é por causa da sequência de jogos, as viagens no meio de semana, ter pouco tempo para treinar por causa disso? Acho que é isso. Pós-jogo do 15, né? Pós-jogo do 15. Porque no jogo do 15 a gente conseguiu construir bem. Cara, tem o fator psicológico também, né? De ter as derrotas ali, essa de 6-3, deu uma balada. Não posso dizer que não, porque assim, é o que eu te falei, eu não vejo essas mídias aí. Mas os artistas também, né, cara? Tá? Então não tem muito o que fazer às vezes nessa questão. Eles têm que se isolar um pouco mais, deixar de escutar crítica, isso não leva a nada, né? Pra nenhuma profissão. Se focar muito no que os outros estão falando da tua vida aí, meu, tu não vai pra frente. Então foca na tua profissão aí, dependendo das críticas, o cara vai dizer que tu apresenta mal, que tu não tá falando bem, aí tu vai se aperfeiçoar, tu vai evoluir como pessoa, como profissional e tu vai chegar lá. Pode ter certeza que tu vai ter sucesso, entendeu? Porque tu é um cara esforçado, tu quer, tu vai estudar. Isso que tem que pensar pra ti, sabe? E fecha, bota um algodãozinho que eu tô fazendo, eu tô indo pro jogo de algodão, entendeu? Mas assim, nós vamos continuar focados exatamente no nosso modelo. Eu não vou mudar as convicções, não vou mudar porque a crítica sempre teve, né?
A seleção brasileira é criticada e tem talvez os melhores jogadores do mundo aí. Então fica tranquilo que tu vai ver a Inter bem, rodando atrás, tendo mais posse, tentando construir pelos corredores centrais e laterais. E vamos que vamos. É que eu não posso falar a gíria aqui, né? Vamos tropeçando, vamos quicando, mas vamos pra frente. Tá bom? Última pergunta é Gustavo Tomazelli, Rádio Clube de Americana. Boa noite, Júnior Rocha, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana. O primeiro tempo eu senti um pouco o time distraído, até o gol numa falha de saída de bola, uma coisa que não vinha acontecendo. Só que no final do primeiro tempo o time reagiu e fez o gol do empate. Eu senti que esse gol mudou a chavinha, né? Qual foi a importância do gol do empate para o time ter a chavinha e conseguir uma virada que, na minha opinião, pode ter sido uma virada importantíssima, questão de tabela, né? Inter na briga do G4. Cara, foi fundamental esse gol aí. Porque tu voltar com 1 a 0 pro vestiário, obviamente nós ia fazer as mesmas alterações, as mesmas mudanças. Mas tu voltar pro segundo tempo com o jogo 0 a 0, né, entre aspas, pô, te dá um ânimo maior, os caras vão com a questão psicológica melhor. E também, sei, quase sempre não brigo, né, de vez em quando tem umas cobranças mais fortes, mas o cara deixar o vestiário mais tranquilo, né. A gente deixou o vestiário ameno, instruímos mesmo os atletas do que a gente fazia no treino, lembramos eles das movimentações ofensivas, que era importante para a gente construir a vitória. Então foi fundamental o empate, mas mais fundamental ainda foi a personalidade deles voltarem para o segundo tempo e realizar aquilo que a gente tanto treina. E a gente não treina pouco, né? Esses últimos jogos sim, porque a gente não estava conseguindo treinar. Jogo quarta, sábado, aí complicou um pouquinho, né? A gente precisa muito do dia a dia nesse processo aí de construção de modelo. Mas o segundo tempo foi menos ruim do que o primeiro e a gente conseguiu essa grande vitória aí e já estamos no G4 de novo.